Então, bom dia, boa tarde a todos. Mais uma sessão do Papo à Mesa, que o intuito é compartilhar e popularizar o conhecimento por meio da apresentação, do escopo, das partes marcantes e da mensagem central de uma obra técnica, científica ou literária ou artística, não é, Isis, que vai começar a pensar no Papo à Mesa Arte. Só que nesse livro eu não sei se vai ser popularizar alguma coisa, sim, popularizar, que é um pensamento, uma nova forma de pensar, mas também questionar a informação, né? Fica aqui mais como questionar algumas informações e levei alguns sustos até em relação ao MS nesse livro, até onde foi, tá? Não tá indo. Ha, ha, ha. Eu vou ter que parar. Vamos lá, vamos continuar. Deu? Deu de novo, né? Agora vamos ver se ele não para. Pronto, tá indo. Então, o livro é Mangeuse, Histoire de celle qui dévore, savoure et prive, ou se prive à l'excès. Então, é comedoras, história daquelas ou destas que devoram, saboreiam ou se privam ao excesso. Eu juro que eu fiquei assim muito empolgada. Descobri que As Peregrinas, Pellegrina, é uma eh, editora feminista. Achei muito bonitinha a capa, achei tudo. Me empolguei, comprei e juro que eu esperava, pelo que tinha sido apresentado, ou eu me empolguei demais, porque vi no LinkedIn e não era Instagram e não era nada. Achei muito legal, eu me empolguei, comprei e programei para hoje. Eu esperava realmente a história dessas que devoram, saboreiam e se privam. Eu esperava uma ode à relação da mulher com a comida, mas uma coisa assim gostosa, sabe, Botero? A relação da mulher com a gordura deliciosa. Eu imaginava isso. Mas, enfim, não foi muito isso que eu entendi do livro, né? A Lauren Malka, jornalista francesa, autora e podcaster, escreve colunas para a revista Cosette, as que causam, para o programa Os Epicúreos, é criadora do podcast para a Escola da Redação As Palavras, chamado Como Chega a Conversa, e graduada pela CELSA, Escola de Estudos Avançados em Ciências da Informação e da Comunicação, da Universidade de Paris, Sorbonne 4. CELSA, para quem não conhece, é uma escola muito importante, conceituada de comunicação, fica dentro da Sorbonne. Ela fica um pouco escondida, mas faz parte da Sorbonne e, e não é a escola da esquina, né? Pelo menos não deveria ser. Ah, e aí, é, é, eu acho que eu peguei isso mais, né, das mídias, o que que ela apresenta como questionamentos desse livro. Quem matou a gula feminina? Como o apetite das mulheres foi perturbado? Como os movimentos feministas contemporâneos abordam a relação com a comida e o corpo? Ao mergulhar na história e na literatura e dar voz a consumidores de todas as origens, essa história investigativa corporificada tenta responder a estas questões e traz algumas das migalhas de esperança a um mundo de pessoas famintas. Eu, sinceramente, não entendi quem matou a gula feminina, a não ser porque não teve essa ode, teve só uma apresentação de como, ah, desde os remotos tempos, toda a literatura, todos os encontros gastronômicos, toda a questão que coloca a mulher dentro desse espaço do comer como alguém, como algo assim, repressor, reprimido, sabotador. Então, eu não vi quem matou a gula feminina, a não ser a história que a gente já sabe, da- dessa coisa do culto ao corpo, de
de uma mulher, né, alguns tempos atrás, algumas décadas atrás, uma mulher para ter marido tinha que ter um corpo XYZ, algumas coisas assim. Como o apetite das mulheres foi perturbado, também não entendi. Como os movimentos feministas contemporâneos abordam a relação com a comida e o corpo, eu só entendi que é naquela palavra mágica, né? Como a gente fala, o marketing, a química, o processado é o patriarcado aqui e o capitalismo, do começo ao fim. Quem é esse patriarcado? Quem é esse capitalismo? Então, eu não entendi como é que está sendo abordado, a não ser para mim nessa vitimização. Estou tentando ser o mais afastada do sujeito possível, tá? É ao mergulhar na história, na literatura e dar voz a consumidores de todas as origens. Uma história investigativa. Eu não vi história investigativa porque eu não vi um escopo de quantas pessoas foram entrevistadas, eu não vi um escopo da resposta, uma análise dessas respostas. A autora não dá espaço para a gente viver junto com essas respostas, como numa pesquisa qualitativa ou como realmente num jornalismo investigativo. Ela solta algumas frases de algumas pessoas que ela entrevistou, uma psicanalista, desculpa, psiquiatra, que ela entrevistou uma socióloga, mas não dá para a gente entender que conversa foi essa. Então, para mim, não foi uma história investigativa e nem dar voz a consumidores. Que consumidores? De que todas as origens foram essas? Eu não consegui perceber no livro, tá? Prefácio, muito bonitinho. é, eu vou ter que compartilhar diferente com vocês, porque eu vou precisar ler, mas o prefácio, mise en bouche, ou seja, aquela entradinha que os franceses têm, então, para abrir o apetite. O livro é, assim, é bem estruturado, vocês vão ver que tem uns capítulos bonitinhos, as mulheres têm fome, comemos a vida, senhora, a guloseima da infância, o paraíso perdido das meninas, a jovem louca por mel, educar as gulosas, e por assim vai, né? Então, comemos a vida, nessa primeira parte, ela faz toda uma, não uma contextualização, porque eu acho que é bem descontextualizado. E o que me incomodou também, assim, talvez que me deixou incomodada, não só a visão dela, porque é a visão dela e tudo bem, é que são aquelas coisas de uma certa forma de informação e comunicação hoje em dia, que é eu penso, né? Então eu coloco a minha frase com o meu pensamento, abro aspas, coloco o pensamento de um pensador maravilhoso, fecho aspas e digo, viu como ele pensa comigo? Sem contextualizar o pensamento daquele pensador, como o pobre Foucault, né? Tem sido a base de muita coisa que nem é o próprio Foucault que tem falado nisso, como alguns sociólogos que ela cita muito o Claude Fischler, e não é bem assim no livro, quem leu ou quem tiver a oportunidade de ler o Onívoro, tem algumas coisas que não são bem assim, né? No estudo sociológico, as coisas são colocadas de uma maneira diferente. Enfim, eu vou chegando lá. Daí que eu vou ler, vou mostrar para vocês as três partes do livro e vou ler, porque eu achei que seria a melhor coisa, em vez de eu ficar falando como é que eu percebi esse livro, a crônica, né, a explicação do jornal Le Monde, que explica esse livro, com menos, talvez, subjetividade do que eu, e aí a gente pode discutir. Então, a parte 2, a primeira aqui, então, ela passa por toda uma questão de mostrar como todos os livros, como todas as histórias. Então, Charlotte aux fraises, ou seja, a Charlotte de Moranguinho, a Moranguinho para gente. Em Lolita, no livro Lolita, a mulher e a comida é sempre levada para um lado que denigra a mulher e para um lado sempre sexuado. E por que que a comida tem que ter esse lado feminino sensual? Por que que a sensualidade é sempre levada para a mulher? A jovem louca por mel, ela fala aqui do Claude Lévi-Strauss, que quando descreve é, não sei que tribo no Brasil, que descreve essa, sempre tem que ter a mulher atrás da comida, que, que tem essa visão negativa da mulher com a comida. Ela comenta que os homens, eles
tudo bem, os meninos, eles não, desde pequeno, eles já são incitados a comer mais. Ela coloca uma pesquisa que eu, né, no meu N, na minha amostra, eu não tenho a mesma percepção, que os meninos, os bebês no seio, eles são mais, eu coloco mais para frente, as mães deixam eles mais tempo do que as meninas, né? E assim, eu nunca percebi, sim, que a gente tem, que meninos, né, X, né, XY, eles são mais ávidos na hora do mamar, do comer, são mais ansiosos, e as meninas são mais tranquilas. E ela questiona toda essa questão, falando que toda a literatura e tudo o que mostra, e todo o comportamento é realmente para, não é bem assim que ela fala, mas seria para atrapalhar essa ligação saudável e prazerosa da mulher com a comida. Depois a parte 2, comer os símbolos, comentar, cronicar, escrever a cozinha, ela vai falando do universo que é mais dela, que é a questão das críticas gastronômicas não serem aceitas, fala depois das cozinhas onde as mulheres não são aceitas, fala dos programas, de quando é um programa feminino de culinária, ele tem um aspecto mais pejorativo, que as mulheres são vistas para fazer só a comidinha da avó, que não é uma grande chefe, que grande chefe eh, não, quase não existe, hoje em dia existe cada vez mais, sim, mas que existiria essa sabotagem também no mundo da cozinha. Então, os capítulos, uma colher mergulhada no pôr do sol, a refeição fantasma, a exclusão das mulheres, história das gourmetes, os corpos alternativas, o distúrbio do comportamento alimentar, uma resistência, que ela vai entrar no último capítulo. A história das gourmetes é interessante, que ela comenta que existia uma palavra gourmet muito tempo atrás e que eram dedicadas às mulheres, e essas mulheres é que tinham essa aptidão, né, para produzir, para cozinhar e para fazer, para cuidar dessa comida. Ela comenta que na Grécia as mulheres não eram aceitas nas reuniões, que durante um tempo as mulheres na França, se elas fossem encontrar alguém nos jantares, maridos e outras coisas, elas tinham que ficar no carro e o marido vinha só trazer a sobremesa, que elas não eram aceitas nesse contexto social da comida, que esse contexto social da comida eram para homens ou para mulheres não bem vistas, e por aí ela vai comentando tudo isso, e sempre nessa caça às bruxas, né? E não o enaltecer das fadas. E depois ela fala da esbelteza, obedecer ou desaparecer, e aí aqui ela coloca três casos aqui, três pessoas que ela descreve, e toda uma ligação, talvez isso aqui interesse bastante a Isis, toda a ligação com o distúrbio do comportamento alimentar e tudo aquilo que a gente já ouviu falar de que é culpa da mídia, que é culpa dessa busca da magreza, etc. Uma história da relação com a gordura, então que de não aceitar essa gordura no corpo feminino, que os homens que os homens gordos, para eles, ao contrário, é um sinal de sucesso social, de ascensão social, e que para o homem isso é muito mais aceito, e para a mulher essa gordura não é aceita. Injunções sustentáveis, backlash, a armadilha do capitalismo, onde ela fala, nesse texto que eu vou ler também, comenta, que é sempre que as mulheres dão um passo para a liberdade, a sociedade vem e pisa, né? Pisa assim, não nelas, né? Mas tem alguma atitude para fazer com que elas voltem lá para trás. E aí ela comenta essa questão de gourmetes versus gastronomes, né, os homens, e que essas gourmetes desapareceram. Essa coisa da mulher, ser gourmet, etc., desapareceu. Na conclusão, mulher peixe, a gente se sente mais humano depois de uma boa refeição. Ela que, eu não sei se é nesse capítulo último, né, terceira parte, ou na conclusão, que ela coloca uma hipótese, que a hipótese, por que não? Não sabemos, né? Aonde, que até não é dela, né, de uma socióloga, que talvez as mulheres sejam
que ela coloca muito essa relação do homem forte, vigoroso, não sei, a mulher esbelta, fina, fraca, e que muito tempo se falava que as mulheres não podiam aparecer nas reuniões porque elas não pensavam, eram moles, hã, não tinham muita inteligência, etc. Aquele machismo tóxico, né. E aí, ela coloca essa hipótese dessa socióloga é que talvez as mulheres, né, os Homo sapiens sapiens XX, tenham essa característica física de serem mais baixas, mais finas, mais mais delicadas na questão corporal mesmo, massa, né, não sistêmica, porque desde os tempos remotos, a mulher não tinha acesso à proteína animal. Ela, né, sempre o homem que comia mais, ele saía para caçar, as hierarquias dentro dos sistemas sociais e familiares, é que essa carne era oferecida preferencialmente para o homem e que as mulheres acabaram, hã, se alimentando de mais carboidrato, menos, proteína, e que talvez o nosso corpo seja assim. Não sei, é uma questão a se pensar, é uma hipótese, mas fato é que, hoje em dia, talvez pela nossa adaptação e por isso que somos animais que ainda estamos em vida na Terra, não como outros que desapareceram, nessa adaptação talvez a gente se adaptou e fato é que o corpo da mulher, ele é assim, né. A mulher gesta, a mulher amamenta, ela tem outras especificidades nutricionais. E o homem, ele procria, não amamenta, e tem hoje em dia uma diferença que não dá para negar biologicamente. Isso também fica um pouco esquisito. E ali, quando eu falei, que a gente vai discutir também, que eu achei: "Opa, ela está falando besteira, vou procurar", quando ela comenta que, de novo, abre aspas, segundo Solene nã a socióloga que fez um estudo sobre a questão, do corpo feminino, né, e que, o IMC não leva em consideração o sexo, a idade e depois, a distribuição, né, da distribuição da massa gorda e massa magra da das mulheres, e nem, alguma outra coisa que ela coloca ali. E eu falei: "Concordo, né, concordamos todos que o MC não leva em consideração essa questão da distribuição da massa muscular e etcétera, mas quando eu trabalhava, né, acho que a última vez que eu usei IMC foi em 2010, 2008, ainda existia uma classificação para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes e estratificado por idade. E aí eu, que loucura, ela está completamente errada. Mas como me manda a minha formação, vamos procurar. Quando fui procurar, é verdade que hoje em dia esse MC não leva mais em consideração essas diferenças. E aí também foi um susto, só para falar que eu fui aprendendo. Junto com ela, que eu não sabia que essas coisas aconteciam. E aí, eu vou deixar assim, porque eu vou ler para vocês agora, para depois a gente discutir, tá? Vou ler aqui o livro, fazer nessa investigação, que eu não vejo a investigação, eu não vi, a não ser que para o grande público a gente publique sem mostrar quem que a gente investigou, qual era a característica, como foram as respostas. Então, Lauren Malka ataca, portanto, aquilo que considera ser o bastião invisível do patriarcado, a relação das mulheres com a comida. Conhece bem o mundo da culinária, tendo co-dirigido um documentário intitulado A França no Forno, a história da França através das suas práticas culinárias, para um canal francês em 2020. Também jornalista da revista Cosette há muitos anos, questiona o mundo pelo prisma do feminismo e, portanto, feminismo barra neofeminismo, e, portanto, aqui a história daquelas que devoram, saboreiam ou se privam excesso. O trabalho de pesquisa, não vi a pesquisa, não está aqui no livro, leitura e síntese do conhecimento é impressionante. A síntese realmente é impressionante. O trabalho é erudito e, ao mesmo tempo, absolutamente acessível.
E é o elemento íntimo colocado pela autora no seu livro que o torna tão acessível ao mesmo tempo que lhe confere uma dimensão política inegável e saudável, como expressa Ryoko Sekiguchi, autor e prefácio do ensaio. Não sei se é um trabalho de política inegável e não sei se é saudável, né, Ryoko? Falando com a Ryoko aqui. A primeira parte das comedoras centra-se na gula, vergonhosa e reprimida desde muito cedo nas meninas. A partir de depoimentos de adolescentes, os textos literários ou autobiográficos, de livros destinados ao público jovem, bem como de pesquisas, Lauren Malka destaca uma contradição, entre outras, que pesa sobre meninas, constantemente trazidas de volta à gula e à atração pelos doces. Elas devem, no entanto, aprender muito rapidamente a não sucumbir a isso, a restringir-se, a controlar-se. À medida que crescemos, esta gula está associada ao apetite sexual, sobre o qual pesam as mesmas injunções discordantes. A mulher deve ser objeto de desejo dos homens, mas não pode ceder aos seus próprios impulsos. Fortemente ligadas à imaginação religiosa do pecado original, as mulheres devem encarnar o fruto proibido e resistir-lhes. Os textos religiosos destinados a educar as mulheres na sua relação com a gula são numerosos e testemunham uma espécie de medo do que as mulheres que cederam aos seus impulsos orais poderiam ser capazes de fazer. Os textos seculares não ficaram de fora, lembrando aos pais, por exemplo, que a forma como alimentam a filha não importa desde que a mantenham viva. Paolo Certaldo e Francesco Barberinho, autores florentinos que também recomendam alimentar bem os meninos. Essas práticas também foram estudadas pela escritora italiana Elena Giannini Bellotti, em obra publicada na década de 1970, ao lado das meninas, edições das mulheres, 1974. Aspas. Seria a frase da Helena Giannini. Presenciei o treinamento da delicadeza de meninas de poucos dias de idade, particularmente ansiosas, hipertônicas, muito robustas. O mecanismo consistia em oferecer o seio ou a mamadeira à menina à qual ela se agarrava com verdadeira fúria e retirar de vez em quando a chupeta ou a ponta do seio, apertando suas narinas para que ela tivesse que respirar, para abrir a boca e soltar. Então a fizemos esperar um momento e começamos de novo. E é uma das frases que tem no livro. A segunda parte do ensaio diz respeito ao mundo da cozinha profissional e da crítica gastronômica. Conhecidas por serem muito masculinas, as cozinhas são majoritariamente geridas por homens, e este estado de coisas é herdeiro direto de uma tradição misógina que distingue a cozinha das boas mulheres, cozinha utilitária e fácil, gourmet criada por homens fora de casa, séria e complexa. E essa seria a gourmet dos homens, tá? Desculpa, não ficou fácil de entender. Lauren Malka conta mesmo que há muito que as mulheres são afastadas de refeições oficiais ou importantes entre homens e até de restaurantes. A razão? Obviamente, não podemos nos concentrar no que estamos comendo com uma mulher na sala nos distraindo. Então, a mulher seria aquela visão bem materialista da mulher. Além disso, as mulheres não teriam as competências necessárias para apreciar uma refeição preparada por um chefe. Porém, como nada impede a hipocrisia dos homens, enquanto as esposas esperavam pelos maridos em carros estacionados em frente aos restaurantes, amantes e prostitutas eram autorizadas a entrar na sala e fazer companhia a esses senhores. Seja à mesa ou em grandes cozinhas, as mulheres não eram bem-vindas. Essas ideias infundadas ainda têm um futuro brilhante pela frente. Em novembro de 2023, quando a ativista feminista e criadora de conteúdo Justine Lossa publicou um vídeo de receitas de outono, um dos comentários masculinistas aos quais ela infelizmente está acostumada a receber, disse: Você sabe que os maiores chefes,
cuistot, né? Cozinheiros são homens. Enfim. Para Lauren Malka e muitos outros investigadores, no entanto, é precisamente a distância forçada dos alimentos e dos locais onde são cozinhados que lhes permitiria compreendê-los e falar sobre eles com mais nuances e detalhes. Nomear alguns pedaços do mundo, se não comê-los inteiros, são para algumas mulheres a única maneira de saboreá-los. A terceira e última parte é provavelmente a mais forte emocionalmente, pois aborda a injunção de ser magro e ter distúrbios do comportamento alimentar. Além dos números e estatísticas, pouquíssimas, tá, gente? Uma frase de estatística. Lauren Malka se esforça para compreender a origem desses distúrbios através das palavras e experiências de pessoas envolvidas. 3. Os depoimentos são tristemente semelhantes, relatando intensa ansiedade e culpa constante em relação à comida e ao risco do ganho de peso. Mesmo quando as dietas terminam, quando os distúrbios parecem ter desaparecido ou mesmo nunca terem atingido um estágio patológico, a relação das mulheres com a comida e a gula deteriora-se irremediavelmente. E se é difícil apontar um momento que se desencadearia o distúrbio de comportamento alimentar, só podemos vislumbrar a responsabilidade por uma história centenária de controle do corpo feminino. Podemos pegar um exemplo recente e recordar o período de confinamento que viu aumentar o número de dicas para manter a forma, aumentar dramaticamente é, desculpa. O número de dicas para manter a forma aumentou drasticamente, especialmente nas redes sociais, como se, para mulheres, o maior risco fosse ganhar peso e não contrair o vírus. Mas para Lauren Malka era importante desconstruir o mito que afirma que a ordem de ser magro só apareceu recentemente. A ideia generalizada culparia a década de 1970. Ela analisa ao longo da história a relação entre gordura, moralidade e valor dos indivíduos, homens e mulheres. Ela também retorna à dupla injunção contraditória da magreza e da gordura controlada e situada. Não queremos mulheres gordas, queremos mulheres voluptuosas, gordas nos seios, ancas e nádegas, mas com barrigas lisos e pernas esculpidas. O corpo feminino deve ser desejável e pronto para acolher um filho. Esse é um dos motivos, segundo a autora, que levou certas mulheres a almejarem a magreza na década de 1920. Apagar as formas femininas como exigência de liberdade e independência diante do papel materno que lhe estava colado. A magreza é uma das primeiras demandas feministas. Mas ela comenta do backlash, né? Que chega e cada vez que a mulher dá um avanço, volta para trás. Mas como a reação nunca está distante, o capitalismo agarrou-se a estes desejos de magreza para transformá-los num produto comercial desejável e, portanto, lucrativo. Mais uma vez, os corpos das mulheres caem sob a dominação masculina. Partilhar a experiência torna-se, então, uma das únicas formas de recuperar o fôlego, e a autora sublinha a importância dos grupos de discussão. O final dos capítulos aborda delicadamente os mecanismos psicológicos que envolvem os distúrbios do comportamento alimentar e raramente foram ditas palavras tão indulgentes, responsáveis e empáticas sobre esse assunto mal compreendido. Deixa eu voltar para cá. Esse é o final, é o que fala o comentário, né? O resumo no Le Monde. Indulgente, eu acho que para quem sabe um pouco de distúrbio do comportamento alimentar, talvez seja a defasagem entre o livro e a minha leitura, é que ela descreve o que para a gente já é sabido. E ela denigre um pouco, e acho perigoso, no caso do distúrbio do comportamento alimentar, como ela denigre e coloca a posição do médico numa, numa posição, não é que é denigrir, mas falar que é pior,
né? E sim, mas falando de um médico que quando chega alguém para internar, eu não sei como é que esse médico poderia falar para essa pessoa que ela está entre a vida e a morte, mas enfim, não é minha especialidade. E aí ela coloca aqui, né? Elas têm fome de pão e de sonho. Ok, ainda temos fome de sonho, isso, né? Mas o que dizer da nossa própria negação? Então, foram frases da nossa própria negação, que eu também não faço parte desse N. Negação do quê? Será que a gente, que eu não sei, que negação, tá? E isso, bebês do sexo masculino são deixados pelas suas mães mais tempo no seio para mamar do que os de sexo feminino. Um modo operatório clássico para levar as mulheres a se arrependerem de suas tentativas de emancipação feministas, isso se chama o backlash, que aí ela coloca que o capitalismo não deixa. A minha, já falei para vocês, a minha questão do IMC, que eu fiquei um pouco surpresa, por isso que eu falei, não sou dessa época, não sei. E aí, a minha conclusão é que realmente, né, estamos numa revolução do pensamento e da percepção do mundo que está de ponta cabeça, aonde mais vale um sentimento pessoal, um ressentir pessoal e de grupo, do que um escopo, alguma coisa que a gente tinha, eu que venho dessa época da pesquisa, de organizar pensamentos, de organizar dados, de ter uma amostra, uma casuística. É um pouco perturbador esse ressenti, e que se nessa nova forma de ver o mundo e a relação do Homo sapiens com a natureza nos será benéfica, só o tempo vai dizer. É porque agora se instalou parece que a gente está numa fase que é muito triste, pelo menos para mim, né? Eu falo com pesar. É muito triste essa dicotomização, e eu penso assim, eu penso assado, e você tem que pensar como eu, e não existe que a gente tem tanta riqueza para aceitar a diferença e a gente está se encaixotando de novo. E eu sinto muito pela perda da tolerância, estamos cada vez menos tolerantes, em nome de uma aceitação e inclusão que entende o respeito como um pensar igual. Então, levantando a bandeirinha da aceitação e da inclusão, parece que se perdeu o respeito de deixar cada um pensar como quer, viver como quer, do modo como pessoas mais antigas e educadas e que cresceram numa sociedade diferente entendem como isso, ou seja, viva aquilo, né? O seu espaço vai até você, não entra no meu. Isso acho que está um pouco fora de moda. E só colocando aqui, né, algumas coisas que me vêm, né? Isso, que pena essa intolerância, que pena que eu não vejo assim. Para mim, o feminismo não é assim. Faço uma parte e outro dia, vi domingo passado, o documentário, não sei se é da época de vocês ou quem me assistia assim gravado e que for da minha época, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e a quarta, que eu não estou lembrando do que era, linda, maravilhosa. Essas mulheres, através do corpo, e o documentário mostra, através do corpo e através de algo que hoje também é um tabu, né? Elas nos levaram, mulheres, do feminismo, da maneira feminista delas, daquele jeito, a ser aceita. A Mônica um pouco deve ter vivido com Lida Evangelista, Cindy Crawford e Naomi Campbell, que aquelas mulheres eram muito ousadas com o corpo e com as formas de sensualidade, mas de autoria e de segurar ali, e segurar a onda no seguinte, é isso, a gente quer isso, a gente é isso. E no documentário mostra como elas enfrentaram um mundo machista, sexista, discriminador, e elas passaram a enfrentar agências de modelo como a Ford ou revistas como a Vogue, e começaram a enfrentar aquilo, e as quatro, que são amigas até hoje, dominaram esse mundo. Ou seja, uma forma de feminismo
bem usando o corpo delas, mas impondo a visão que elas queriam. Então, até o ponto de chegar e cortarem o cabelo sem pedir, elas começaram a impor: não, a gente não quer cortar o cabelo, não, não quero usar essa roupa. Né? E até negociar salário, ligar uma para outra e falar: olha, querem te pagar tanto, mas eu não aceitei por isso, então também não aceita. Ou seja, foi um momento que, usando o que hoje é tão discutido, elas usaram o corpo delas para serem feministas e com uma sororidade que eu acho que foi muito importante para meninas, adolescentes e mulheres jovens de uma outra época. Eu queria só deixar aqui que o ser feminista pode ser diferente, né? Não precisa ser, pode ser uma luta, não uma briga. E aí, antes da gente discutir, porque eu imagino que a discussão vai ser maravilhosa, convidar vocês, que a gente vai mudar completamente o tom. Próximo Baba Mesa, a gente vai falar a vida como alimento, de Francis Silvestrini Adão. Ele é um padre brasileiro que escreveu esse livro aqui na França, que acho que é o resultado da tese do doutorado dele. Então, voltem, que aí é outra visão. E acho que eu acabei aqui. Pronto, meninas. Olha, meninas, ainda bem que só estamos entre meninas. E é isso, gente. Como é que vocês querem começar? Porque o que eu falei, eu me sinto defasada e com vontade de ir morar só com animais, pedras e plantas que, ahn, que são felizes como são. Eu posso E começar eu, que eu não vou poder ficar até tão mais pode, pode, tarde. pode, pode. É, não, eu queria comentar de duas coisas, assim, que me chamaram muita atenção, assim. A questão de como ela aborda os transtornos alimentares, né? Essa coisa de resistência me incomodou, porque a gente tem visto mais e mais uma associação, cada vez mais, né? Claro que é uma questão multifatorial, não dá para falar é isso ou é aquilo. Porém, a gente vê, e eu tenho estudado muito isso, tem alguns artigos no forno aí que em breve vão ser publicados sobre, e já tem artigos de outras pesquisas que acabaram de ser publicados agora em abril de 2024, que a gente vê a associação de transtornos alimentares com situações traumáticas. Então, a gente chama em Gestalt, que é uma abordagem da psicologia, que é um ajuste criativo a sobreviver a uma situação de trauma. De certa forma, é uma resistência para sobreviver, mas não que seja legalzão, gostosinho, não é, é um sofrimento. O relacionamento com o próprio transtorno, ele se torna que a gente chama em inglês de coping mechanism, um mecanismo para a gente sobreviver mesmo. Só que com o tempo, ele mesmo vira o próprio trauma, porque não é sustentável a longo prazo e, sim, as pessoas correm risco de morte, né? Uhum. Enfim. Então me chamou muita atenção dessa abordagem. Achei estranha, achei bem reducionista. Sim, a mim também, porque em nenhum momento nenhum momento é aquilo que eu falei, Uhum, começo a ficar meio preocupada, é que em nenhum momento essa fala que a dela é em relação à comida e ao feminismo, patriarcado e capitalismo, ou a gente uhum, pode ser em outros assuntos, em nenhum momento se comenta, eu já falei de outro livro que era mais ou menos aqui assim, a responsabilidade de si só. E esse valor que a gente tinha também, por isso que eu estou falando, eu não sei, porque já não existe mais, dessa primeira relação social nossa, que são os pais, tios, irmãos, avós, que eles também são, eles são a primeira pedra que a vida joga na gente. Depois vão ter várias, né? Várias socos na cara que a gente vai receber. E pouco se fala do que, ok, você recebeu o soco, como todo mundo, e o que que você faz com o seu soco? E que pedra você recebeu? Né, que pedra, que é o que você fala, eu estou chamando de pedra aqui, estou fazendo uma metáfora com os traumas que você está falando, né, Isis? Que uhum. trauma foi o seu? E mesmo assim, pode ter duas pessoas que têm o mesmo trauma, e uma E a anorexica, reação a é outra diferente. se droga.
Não, e também assim, a gente não, mesmo eu estava falando isso até com um colega meu. A questão do trauma, ele é muito pessoal nesse sentido que 2 pessoas podem ter passado pela mesma situação, uma virou um trauma, porque o trauma é uma pedra no é isso que você falou, uma pedra no caminho da pessoa. E para outra, a situação foi ruim, porém não foi traumática. Então é importante também a gente Sim. pensar nessa complexidade que é diferente para cada pessoa. E também acho que me incomoda um pouco ficar nesse lugar de ficar comparando, tipo, ah, a pessoa X traumatizou essa. Então, eu acho que não é por aí, porque também é uma questão muito complexa, cada pessoa tem seus, várias outras questões para isso ser ou não um trauma, porque pode ser um trauma complexo, que é uma repetição de vários traumas, ou Uhum. pode ser o que eles chamam no artigo que eu li de trauminha, que é um T pequeno, que é um acontecimento único, Uhum. porém importante na vida dessa pessoa, só que um pouco mais simples de ser resolvido, porque Uhum. foi um acontecimento único e não uma série de pedradas. Sim. Enfim, então eu acho que é um pouco reducionista nesse sentido, essa questão que ela fala, porque é isso, é multifatorial. Pode ter sido, sim, um controle por conta de, de controlar o peso, mas isso tem uma razão. Igual eu estava nesse artigo que eu li, que sim, tem um N, tem as entrevistas, uma análise temática. Uma era para se proteger, porque ela queria ficar magra a ponto de sumir aos olhos das pessoas, para Uhum. não repetir a situação traumática. Sim. Então, assim, e aí tem pessoas também que têm outros transtornos que também elas querem não ficar desejáveis para também não serem, eh, não virarem vítimas de abuso nesse sentido, né. Que acontece com a obesidade. Muitas mulheres querem virar uma rolha para não Para se fugir sentir sensuais e para fugir desse contexto. desse lugar. E, enfim, então é tudo relacionado a uma coisa muito mais complexa de só ganhar ou perder peso, que Hum. às vezes a gente vê muito nas redes sociais: "Ai, você tem que querer, você pode querer, você pode, você consegue, nã e enfim, isso a gente quem Uhum. estuda, né, sabe que não é nada assim. Quem é E da área. sim, e é interessante, talvez depois eu te passo, né, se você quiser, ela conta que como na questão LGBT tem, trans principalmente, tem, a turminha que, ai, como mentir, como pedir o hormônio, como não sei o quê, tem também a turminha que apoia essas meninas com tendência a distúrbios do comportamento alimentar, que vai Uhum. então como vomitar, como não sei o quê, como fazer E isso você isso, vê e muito na oba, internet. quem conseguiu ficar sem comer, que tem. Então, assim, tem essas turmas de redes sociais Uhum. e agora eu, sei lá, eu também posso estar errada, mas para você cair nessa, você tem o que você falou, você tem algum trauma, tem um buraco ali, que Tem aí vai outra alguém e questão engancha, além, que não é engancha. simples de ser resolvida e tem muito a ver com a questão de saúde mental, Sim, que passa também pelo corpo. Aí agora a questão do IMC, né. O IMC também é um a negócio que Mônica já rindo. meio, A gente já sabe todas as críticas do MC, sim, sim. né, tipo, ninguém tá usando muito o IMC mais. É importante para algumas coisas, que é um método barato, simples de ser feito, pi-pi-pi-pó-pó, mas assim, a gente que é da área da nutrição, principalmente, a gente não usa só o IMC para fazer uma avaliação nutricional, porque aí cai também no simplismo, né. E ainda com o manifesto contra o estigma da obesidade, que foi publicado não há muito tempo, acho que foi em 2020, enfim, a gente já sabe, já tá careca de saber que não é o melhor método para avaliar, enfim, a estado nutricional das pessoas, e vai muito além disso. Então, assim, Mas a a tristeza é gente que que é quando você abre Organização Mundial da Saúde, tá ali aquele MC, porque eu fui até atrás da organização, eu falei: "Não, não é hum, possível, Organização Mundial da Saúde". E é o que ela não especifica, né, mas é uhum. porque eu acho que é uma avaliação que o grande público usa para se E porque é auto acessível e é é. barato, né, mas é isso, a gente no grande público, ok, mas, assim, quando a gente tá falando em avaliação com um profissional e pesquisa científica, a gente não tá mais usando só isso há um tempo.
né? Não, Pensando nisso. com certeza, e depois, assim, eu acho que é como ela fala, né, algumas coisas, pô, como é que um médico vai pegar uma pessoa que vai morrer amanhã e falar para ela, falar o quê? Você tem que falar, É, amiga, agora não tem brincadeira, entra aqui, é alimentação endovenosa e acabou. E eu acho que se confunde nela e alguns grupos se confunde essa obrigação, né, essa obrigação moral de um médico de ser franco e falar agora, sim, agora você tem que ser internada. E nesses casos não é um mês que se fica, né? De 3 a não, 6. sim. Então, e aí ela julga que esse tipo de tratamento é mais traumático. Eu também questiono um pouco, né, Isis, porque também, como Pode você, ser. como Mônica, Ana, acho que nem tanto, mas eu conheço muitos grupos de tratamento como fala? Hospitais, né, serviços hospitalares de tratamento de distúrbios do comportamento alimentar, e se há um Uhum, cuidado muito grande com essa questão psíquica do paciente, né? Não é uhum, assim, entra aqui, interna e tchau. uhum. É interessante esse artigo que eu li, tá até aqui do meu lado, que eu estava Mas trabalhando com compartilha com a ele, gente. vou compartilhar. E é um dado que eles começaram a coletar em 97, então já tem, sei lá, quase Não 30 vai. anos que eles começaram a coletar. E foi um estudo longitudinal, então começou em 97, Hum, terminou em 2007, só que eles fizeram uma outra entrevista para saber como que essas pessoas estavam hoje, mais recentemente. uhum, E então é interessante, assim, que vê também os avanços dos tratamentos desde 97, porque você tem uma tabela no artigo falando os tratamentos que essas pessoas fizeram. E aí você olha e você fala assim, ai meu Deus, né? Mas melhorando. também, né, Mas 97. Por exemplo, hoje em dia, né, o último que eu vi foi Portugal, 2018, 19, um grande hospital, mega, vai, um hospital das clínicas lá, onde as pacientes, antes de ir embora, elas vão comer no refeitório dos funcionários e nos refeitórios com os pais, que é o quê? Vamos lá, vamos socializar, vamos ver se você está pronta a ter apetite na frente dos outros. Ou seja, eu acho que são Uhum, cuidados, não sei como é que está hoje, mas são cuidados que as uhum. equipes de saúde têm tido, né, muito Sim, além do capitalismo e patriarcado. eu trabalhei aqui, né, quando eu estava fazendo meu estágio, eu fiz numa unidade perinatal. E eu achei muito, assim, me causou estranheza, porque eu não via isso acontecendo no Brasil. Na época eu trabalhava no SUS lá, mas era também atenção primária, era outra relação. Só que a gente tinha as refeições junto com as pessoas que estavam lá no hospital. E não tinha essa separação, então era um momento mesmo de comensalidade, Sim, de conversar, e tinha essa relação transversal. E resgatar essa coisa que a pessoa que está ali, ela não é só um paciente, ela é uma pessoa, boa. né? Então Sim, resgatar essa humanidade, né? Mas sim, enfim, mas o que eu queria dizer é que assim, sim, a dizendo. gente teve avanços no tratamento, a gente, que nem esse artigo ele coloca desde 97 até aqui, e naquela época eram umas coisas meio separadas, tipo, o trauma trata separado do transtorno alimentar, mas hoje em dia a gente tem visto que fazer um tratamento conjunto pode ser mais interessante, porque senão esse paciente acaba traumatizado pelo próprio Voltando. tratamento, Sim, né? também, eu Então, voltando. Pois é, enfim, Mônica, Nana, a Mônica tá aí, ela gostou do IMC. Eu, para mim, fiquei chocada que Sei. IMC não separa homem e mulher. Eu gostei de IMC. Mas o IMC realmente uma polêmica. Eu vou começar por ele. Não vou dizer que é uma polêmica. Eu não sei. Quando eu saí da faculdade, só era duas tabelas, que era para idosos, né, e para a população geral, e tem a tabela da adolescência, né, crianças e adolescentes. E aí essa sim é estratificada por faixa etária, por várias outras coisas, né? Mas assim, a gente, quando a gente trabalha com a parte de epidemiologia ou com a parte coletiva, o índice ele é importante, porque ele começa a estratificar e você começa a pensar em, em particularidades daquela população.
Então, você faz ele é processado aquele filtro, e depois você vai procurando as particularidades. E eu acho isso, a gente que estuda precisa vamos dizer, tomar posse disso mesmo, porque quando a informação chega para a pessoa, como está aí, para o público geral, eles não entendem. Então, é a pessoa que lê como, né, dizendo que ele não é uma ferramenta válida. E ele chega na frente do profissional, o profissional usa o MC, aí ele desqualifica. E eu estou dizendo que eu passo por isso, porque é comum o professor de educação física, eu trabalho na escola de ensino médio, é comum o professor de educação física ou de matemática usar o IMC na sala de aula, né, como uma referência, como criação de fórmula, como é que você usa a fórmula, como é que você consegue colocar, ou a professora de educação física por uma questão de saúde, e aí depois os embrólios quem tem que resolver, né, tirar as dúvidas. Não, porque ela está dizendo que eu sou não sei o que. Calma, vamos analisar. Então, é assim, uma ferramenta é importante, a gente consegue utilizar ela para fazer várias coisas, mas não pode generalizar ela, né? E aí você coloca num livro para todo mundo que é uma ferramenta não válida, isso é meio arriscado, assim. Eu acho. E aí aí a gente como profissional está sempre fazendo o quê, Juliana? Tendo que desmistificar tudo, fazer informação, comunicar de uma forma diferente, para tirar o medo das pessoas que elas vão criando porque leram uma coisa que não foi bem colocada. Essa, É o que eu digamos, chamei a tal ser da popularização científica errada, errônea, né? isso. Porque realmente MC é. E a gente mistura um monte de coisa, porque também não dá para fazer só prega cutânea. Você pega uma Sim, pessoa que faz prega cutânea, vai lá, pega prega cutânea de alguém do braço, uma pessoa que tem um braço gordo. hum, E é que mais fina para o difícil. resto, ou gente que tem o braço fino, mas tem gordura em outro lugar. Você faz só uma prega cutânea, também não dá. E assim, às vezes você fazendo uma relação cintura-quadril, você às vezes consegue dar mais resultado, vamos dizer, dar mais informação, mais suporte do que se você usar. E assim, então, isso vai variar muito e depende da população que você está, da faixa etária. Então, você popularizar uma coisa que pode realmente causar um embrólio. E outra coisa que é, quando você falando, é a questão da alimentação, você discutir a alimentação, a história da alimentação, a partir de um enfoque só, né? Porque tem muitas coisas. Eu vou dar uma coisa que veio na minha cabeça assim, tipo, uma coisa no século XIX, quando tinha escolas de etiqueta para meninas na França, que era para a sociedade, vamos dizer assim, para a elite, assim, qual era o contexto daquelas meninas? Qual era o contexto das meninas que estavam nas camadas mais pobres? Elas não viviam o mesmo contexto, a alimentação para elas era diferente. Então não Mas dá hoje para em dia não colocar tudo na existe mesma isso, é. bolha, Tá, vai, né? Dá amiga. para tipo, porque a mulher sempre foi assim, em que contexto? Qual era a sociedade? Que a gente sabe que antes da escravidão a formação da sociedade na África era totalmente diferente da que a gente vivia no Ocidente. Então, tem muita coisa que não dá para encaixotar, né? Eu, Tem essa relação com a alimentação. Cada vez que eu vejo, eu digo, gente, não é assim. Você tem que ver que contexto isso aconteceu. Como sim, mas era hoje em dia não visto? existe mais isso de contexto, sabe, Mônica? Aconteceu lá há 3 séculos, hoje em dia ainda está valendo. Então, é difícil, né, da gente pensar, mas é verdade, é outro contexto. E depois tem uma coisa, assim, que quando ela fala disso, porque eu acredito também que os homens têm as dificuldades deles, que a gente não tem. Tem que ter pipi grande, não é? Tem que ter outras coisas, a gente tem que ter barriga fina, tem cada um é uma coisa. Mas é muito maluco, assim, que ela não trata em nenhum momento, no livro dela, e não sei quem trata, essa necessidade básica que a gente tem de ser amado e ser aceito. Então a gente entra nessas que pode ser a barriga fina, pode ser hoje em dia, perto do que era há 50 anos atrás, as mulheres estão super musculosas. Ai de quem não faz esporte. Então, por quê? Mas todo mundo quer ser aceito e amado. E se sentir amado. Então, assim, tem essa questão também. Por quê? Por que essa necessidade de ser aceito, né?
mas é bem colocado. Só o finalzinho que ela coloca assim, como ajudar essas meninas, né? Em tornando a subjetividade em história e palavra. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante, eu já te deixo, Ana, falar, que é um outro livro que é que chama, tá aqui, olha, domagens, danos irreversíveis, mas que fala dessa moda também, né, das meninas transgênero. E a Abigail fala um momento dessa psicologia da aceitação e desse sentir, que hoje é tudo baseado no sentir. Então, até pesquisa, tem algumas pesquisas malucas no que o pesquisador acha que, né? E aí ela coloca uma frase que eu acho bem interessante, eu diria eu mesmo colocaria ali. Então, aqui, ó, até peguei nela. Imagine que a gente trata uma anoréxica dessa maneira, né? Ou seja, eu sinto que, então isso é uma realidade, não é só eu que estou sentindo, é a minha realidade, o mundo é a minha realidade, né? Imagine que uma menina de 1,67 m, 43 quilos, consulta um terapeuta e diz: Eu sei que eu sou gorda, por favor, me chame de bolinha. Imagina que a Associação de Psiquiatria, inscrita, né, nos psicólogos, responde, né, que é a psicóloga. Se você se sente gorda, então você é. Eu concordo com a sua experiência vivida. Vem aqui, minha gordinha. E depois ela faz uma comparação com a menina, né? Com essa questão que uma menina negra que se sinta branca e que então, ok, você se sente, então tá válido. Em vez de trabalhar a coisa mais profunda, né? E hoje em dia, essa questão da contextualização, Mônica, é só a gente que acha que tem que ter, né? Diga, E Ana, aí, agora você fala, para é continuar. só assim, que aí nessas discussões, o que eu acho perigoso é onde a gente coloca a comida e o alimento, né? Sim, Então, a gente coloca o alimento aqui vamos dizer assim, numa guerra capitalismo, socialismo. A gente coloca ele no meio e a gente esquece que comer mantém a gente vivo, sim. Hoje em dia mantém se a gente nesse esquece, né? mundo. Então, coloca ele num ponto de briga, né? Machismo, feminismo. Sim, mas assim, veja, você está questionando uma coisa que você precisa fazer todo dia e várias vezes no dia. Sim. E E, e, aí, e em zero momento eu vi uma ode, eu não vi uma, né, uma ode à guloseima. Era isso que eu esperava. Enaltecer a guloseima feminina. Isso é liberdade. Esse vitimismo não é assim que eu vejo uma mulher. Uma mulher não é vítima, uma mulher é forte. E ela é forte. Quem menstrua todo mês é muito forte. Quem gera um filho dentro do ventre e amamenta é muito forte. E a gente não podia entrar, né? Não deveria entrar nesse vitimismo que, ó, não, homem nenhum tem força nenhuma, vamos seguir a nossa vida. O que a gente tem que fazer é criar cada vez mais sororidade, que está faltando. Por isso que eu falo dessas 4 modelos, as 4 juntas transformaram o mundo das modelos e das manequins. Desculpa, Ana, vamos lá, você agora. Obrigada, Mônica. É, essa parte de distúrbios alimentares não, né, eu não tenho lugar de fala, não é minha expertise. Eu achei muito boa essa discussão. E eu concordo com a Mônica também nesse ponto em que parece que assim tem uma tendência cada vez mais, né, dos profissionais, cientistas quererem colocar o que está acontecendo dentro de caixinhas, né? Assim, não sei se é uma tendência ou se talvez é mais fácil, entre aspas, se a pessoa tem um distúrbio, ou ela pega algo lá atrás e quer trazer, ou é a culpa do alimento, então assim, e aí eu fiquei pensando, né, parece que quanto mais informação a gente tem, mais dados a gente tem, mais as pessoas querem olhar só para uns 5%, só aquilo que ela acha e coloca ali. E aí você pega um leitor que talvez ele né, não tenha tanto conhecimento, ele vai acreditar nisso e vai perpetuar isso, e aí a gente entra naquele ciclo vicioso da falta da informação, no momento que a gente tem muita informação. Sim, porque as frases são afirmativas, é esse ponto. Eu tenho razão. E aí você pega alguém que assim, não tem muito o conhecimento, e aí não vai atrás, não quer se aprofundar no tema.
E aí a gente entra naquele ciclo vicioso. Sim. Sim, e eu acho que é a coisa de tornar tudo político. Então, tudo é agenda política. Então, É, tudo vira uma agenda, né, política. E, a- hum, é delicado, por exemplo, sei lá, é uma coisa muito que eu vou usar falar que é muito delicado, mas até onde vai a faculdade, a ciência e aonde fica a política? Então, a semana passada, é, algumas faculdades em Paris, que eu sei, não sei se toda na França, fizeram greve, bloquearam e não deixaram ninguém entrar nem sair por causa do conflito em Israel. Ora as bolas! Faculdade é uma coisa, um problema de política internacional é outro espaço, né? Então, eu acho que se tem se confundido o espaço, é, tem se colocado casinhas, né? Então, você tem que entrar naquela casinha, mas e na hora de ir para a praça pública, se mistura o que é cultura, o que é ciência, o que é política, o que é opinião própria. E fica, e cada um dentro da sua caixinha, misturando e atirando a bombinha, né? Jogando como é que é a dinamite? Pá! Ele não pensa como eu. Pá! É, e aí, eu falando para vocês, né? Assim, com a minha idade e tudo, eu fico muito triste porque eu acho que tem tantas formas tão alegres, tão legais, tão construtivas da gente lutar e que eu acho uma pena. E como você falou, Ana, a gente tem tanto conhecimento que começar a fechar o conhecimento dentro de uma falta de conhecimento é muito triste, que é isso, né? Que a Mônica falou também do contexto, isso que acontecia nos séculos passados eram outros momentos. Em vez da gente ficar feliz de descobrir que aquilo não era tão legal, a gente fica ali martelando. Claro que a gente tem que saber que teve guerra, tem que saber que teve invasão, que teve colonialismo, mas ficar usando isso como um eu acho que às motivo de vezes embate? é meio que querer achar o culpado e ficar batendo nessa tecla de, olha, se acontece hoje ainda essa repressão com o feminino, com o corpo, a mulher é mais fraca. Ah, a culpa foi lá atrás, então olha lá. Gente, não aconteceu, vamos aceitar e vida que segue, vamos fazer diferente. Mas não, parece que tem que sempre ficar puxando Sabe? isso, né? É. E eu, assim, eu já falei, acho que a outra vez a gente também falou, né? Foi sem querer um papo à mesa atrás do outro em volta em torno do feminino, do feminista, do feminismo e do feminino. Aí eu, por isso, eu prefiro ir lá tirar leite de uma vaca e cuidar de uns cachorros no meio do campo do que me colocar numa posição de mulher vitimizada e oprimida. Por quê? Gente, eu estou numa sociedade, eu não estou em outras, tem outras sociedades que a gente tem que ver que realmente essas mulheres sofrem, são oprimidas, reprimidas, maltratadas, ignoradas, calam a boca delas, não é isso. Mas eu, no contexto familiar, social, que eu cresci, nasci e aonde eu estou hoje, eu me recuso a ser uma vítima. Acho que a gente tem mais é que lhe dar a mão e sair, que a gente já conquistou e continuar conquistando, né? E dane-se, não é que dane-se, que esse passado sirva como alavanca e não como Exato. perpetuar isso, né? E eu isso, eu esperava, então vamos ver, quem sabe aparece um dia uma ode, né? Uma homenagem a essas mulheres maravilhosas que comem como essas meninas aqui, que estão felizes, livres, leves, soltas, ou um outro movimento como Naomi Campbell, Cindy Crawford e essas mulheres que, apesar de estar nesse esquema de corpo e beleza, não sei o quê, também revolucionaram o mundo e trouxeram muita liberdade para a minha geração. Elas trouxeram. A gente passou na minha geração, graças a elas, a gente teve o direito de ser sexy. Sexy era puta, hoje em dia não é. E graças a elas também, né? Então vamos agradecer isso aí. Vamos para frente. Maravilhoso. Gente, obrigada. E vamos esperar que o IMC pelo menos volte a classificar homem e mulher. Obrigada. Deixa eu parar aqui. Até a próxima.